um time de pessoas, de ativistas, que temos como grande objetivo ajudar as pessoas a expandir consciência com relação àquilo que elas se alimentam, basicamente, né? A SBB foca alimentação. Nosso grande objetivo é despertar muita consciência com relação ao que acontece no dia a dia de todos os dias com os animais, o que está acontecendo com o planeta e o que está acontecendo com as pessoas em termos de saúde, né? A ideia é sempre trabalhar fortemente a questão da educação, né, do conteúdo, de conhecimento, porque nós acreditamos que o conhecimento é uma grande ferramenta de mudança, tá? Então, quando a gente traz conhecimentos de forma embasada, sempre muito cuidadoso, sempre buscando a origem, o lastro das informações, né, buscando ciência, para que nós possamos, de uma forma bastante ética e bastante realista, transmitir conhecimento a todos, né? E a ideia do webinar é exatamente essa, abrir para todos, né? A partir de uma plataforma virtual, a gente sabe, a gente está em isolamento social e todo mundo precisa ficar em casa, somente quem não que realmente trabalha na área essencial, que deve e pode e precisa estar fora de casa, e aproveitar esse momento, né, de isolamento social para que a gente possa expandir o nosso conhecimento com relação a várias questões que a gente sabe que no dia a dia a correria é tão grande que a gente pouco para pensar em conhecer mais, a gente pouco para pensar nos impactos gerados pelos nossos hábitos diários, a gente pouco para pensar naquilo que a gente come, o que mecanicamente a gente faz e, obviamente, o que está envolvido com cada passo, com cada garfada, com cada atitude que nós temos, né? Então, eu tenho um grande prazer de estar aqui hoje, fui convidada para estrear esse webinar, né? Vou me apresentar um pouquinho, eu sou a Alessandra Lúlio, eu sou nutricionista, né? Tenho aí uma bagagenzinha de mais de 20 anos de nutrição, de profissão na área clínica, né? E eu faço parte da SVB há aproximadamente 5 anos, né? E vai fazer 4 anos eu assumi o departamento, eu coordeno o departamento de saúde e nutrição. O departamento de saúde e nutrição da SVB é responsável por todas as publicações, tudo que se fala, todas a parte de educação, de conferências e de cursos que a SVB dá para profissionais de saúde, como nutricionistas e médicos, e também tudo que a gente fala de nutrição passa por dentro do Departamento de Saúde e Nutrição. Como a SBB ela tem como foco trabalhar, né, as mudanças alimentares, o departamento ele tem bastante peso, né? E a gente acredita muito que ajudar as pessoas a entenderem que é possível, altamente possível, é positivo reduzir o consumo de alimentos de origem animal e também retirá-los por completo do prato, né? Com isso, a gente tem hoje muito conhecimento, muito embasamento na ciência de que ninguém precisa comer animais para ser saudável, para viver, para fazer tudo o que precisa ser feito. Comer animais é uma opção, né? Não é uma necessidade. Do ponto de vista fisiológico, do ponto de vista metabólico, do ponto de vista de saúde. Tá? Então, uma vez que a gente tem esse conhecimento, né, a gente pede e tenta trazer mais pessoas para dentro desse mundo da consciência, que é, uma vez que eu não preciso fazer algo, por que eu faço? Quais são os impactos daquilo que eu estou fazendo? E quando a gente fala de comida, gente, a gente nunca pode esquecer que comer é fundamental, comer é vital. Tem tantas coisas na vida que é opcional e que a gente pode optar por simplesmente não fazer. No caso da comida, de comer, a gente não pode optar por não comer, a gente obrigatoriamente tem que comer. E quando eu faço algo que eu preciso fazer obrigatoriamente pela minha vida, como eu posso escolher melhor aquilo que eu como para que eu possa participar de um mundo, né, mais amoroso, mais cuidadoso, mais sustentável, para que os impactos daquilo que eu tenho que obrigatoriamente fazer sejam positivos para mim, para minha saúde e para tudo que está à minha volta, que eu dependo também. Eu tenho um lema que eu falo em todas as minhas aulas, que é: não existem pessoas saudáveis em um planeta doente.
quando eu estou inserido dentro de um contexto que se chama ecossistema. É um sistema de vida, de interdependência, intercorrelação e também, gente, e retroalimentação. Todo esse sistema está interligado e todo mundo faz parte dele. As pessoas, com essa loucura que a gente vive e uma certa prepotência humana, se distanciaram, né, daquilo que é mais básico, daquilo que é mais essencial e vital, que é viver em harmonia com a natureza, com todos os seres. Tá? Então, eu, como nutricionista, há alguns bons anos, eu sempre fui sempre fui muito ecologista, sempre fui apaixonada pelos animais, sempre fui apaixonada pela natureza, assim, aquela coisa de abraçar árvores, sim, eu fiz isso várias vezes, eu amo isso, eu acho que essa relação, eu não consigo ver o que está acontecendo no nosso planeta e não querer falar para todo mundo que a gente precisa mudar o jeito de fazer as coisas, né? Então, onde eu quero chegar com isso? Todo esse lado ecologista, esse lado de cuidar de tudo, fez com que eu olhasse a nutrição, que é a ciência que eu pratico, de uma forma muito diferente. Fez com que a minha nutrição não tivesse como prioridade olhar os carboidratos, as proteínas, as gorduras, as vitaminas e os minerais. Porque eu comecei a entender que as escolhas alimentares são impactadas numa cadeia inteira. E que se eu promovo uma nutrição baseada em nutrientes, proteína, que tem um efeito deletério para o planeta, para a agricultura, para os animais, para o ecossistema em toda, para toda a biodiversidade, não é uma melhor escolha. Então, não adianta eu querer me suprir de proteína que está causando uma cascata de desequilíbrios, porque esses desequilíbrios impactam a minha saúde, porque eu sou o planeta, eu sou o ecossistema. Então, dentro desse mundo interligado, eu passei a olhar a nutrição de uma forma muito diferente. E é por isso que, dentro da sociedade vegetariana, como a gente dá muitas aulas, a gente faz muitos cursos, eu falei assim, não dá para continuar falando exclusivamente de nutrição e não mostrar para as pessoas que a escolha não é só nutricional, a escolha é ambiental, a escolha é ética. Então, por tudo isso, gente, a escolha de começar a falar hoje numa webinar sobre alimentação vegetariana, que é o nosso foco na SVB, é falar de impacto, é falar que a nutrição, ela tem, claro, seu papel da boca para dentro, mas muito além da boca para dentro, a nutrição tem um grande papel da boca para fora. Ela impacta tudo que está à nossa volta. E eu vejo um número crescente de pessoas hoje buscando entender impactos de escolhas e procurando o vegetarianismo, o veganismo, não exclusivamente pensando nos animais, que é a motivação para muitas pessoas, e preciso confessar, é a minha primeira motivação, tá? Mas sim, pelo planeta em si. E quando a gente cuida das florestas, dos oceanos, dos biomas, a gente está cuidando dos animais, a gente está cuidando das pessoas, a gente está cuidando da vida no planeta. Tá? Então, é de tamanha importância esse assunto, que é o tema que eu vou trazer hoje para vocês. Tá? A gente vai discutir aqui o porquê o veganismo ele é bom para o planeta. Por que comer menos alimentos de origem animal ou excluí-los da sua dieta pode ser a atitude mais sustentável que você vai ter na sua vida. Quando a gente fala de sustentabilidade, gente, eu sempre tento trazer a sustentabilidade para a vida de todo mundo, para a vida de cada um de nós. Por quê? Sustentabilidade é algo muito abstrato para muita gente. Parece que não faz parte da minha vida. A sustentabilidade é coisa do Greenpeace. Sustentabilidade é coisa do ministro do Meio Ambiente. É coisa para a ONU pensar. Não é para mim. Esse é um grande equívoco. Cada um de nós somos 7,5 bilhões de pessoas que fazemos escolhas todos os dias. Se cada um de nós pensarmos em impactar menos o meio ambiente todos os dias e somar esse impacto que deixou de ser gerado, a gente vai ser a coisa mais sustentável do mundo. Então, sustentabilidade é de cada um. Está dentro de todas as atitudes que nós temos, da hora que você acorda até a hora que você vai dormir. Você faz no seu dia centenas de escolhas. E é isso que é sustentabilidade. É eu escolher de uma forma a impactar menos
o planeta que eu vivo, o meio ambiente, todos os seres que vivem nele. Tá? Então, é trazer para todo mundo. Lembre-se que você faz parte de um todo. E se todo mundo fizer a sua parte, todo mundo está fazendo pelo todo. E esse é o grande objetivo. E é por isso que o vegetarianismo, o veganismo, a redução do consumo de alimento de origem animal tem muito a ver com o planeta. E é aqui que a gente vai começar a nossa reflexão. Preparados? Vamos lá. Eu preparei uma aula bastante dinâmica, bastante ilustrada, para não ficar tão pesado, para a gente poder refletir assim em cima daquilo que faz parte do nosso dia a dia, tá? Vamos começar com essa cena aqui, gente. Eu tenho certeza absoluta que todo mundo se lembra do ano passado, que isso foi, assim, de uma forma muito aberta, falada na mídia brasileira e na mídia internacional, que foram as queimadas na Amazônia. Tá? Eu não acredito que algum brasileiro não tenha sabido que a Amazônia estava em chamas no segundo semestre do ano passado. E aí foi, né, reportagem em todos os jornais e tudo mais. Eu lembro que quando a gente vê essas cenas, mais uma vez, é abstrato, está muito longe de mim. Eu estou em São Paulo, não sei, tem bastante gente aqui, não sei de onde vocês são. Eu sou de São Paulo, a Amazônia está muito longe de mim, tá? E será que se eu estivesse ali vendo aquilo, eu iria assim, meu Deus, o que eu posso fazer por isso? Então, acho que essa distância que a gente tem dos ambientes naturais e dos problemas, né? O muro da invisibilidade que a gente criou muitas vezes para a gente não participar dos problemas é um dos grandes problemas de verdade, que cria insensibilidade. Tá? Então, muitas pessoas discutiram sobre as queimadas na Amazônia o ano passado, né? Teve lá vários artistas compartilhando, não, acabe com a queimada, pray for Amazon, vamos rezar para a Amazônia. Daí eu fico pensando, será que rezar resolve? Né? Será que todas as pessoas que compartilharam posts, que ficaram, assim, ficaram emotivamente abaladas quando viram as florestas pegando fogo, elas correlacionaram com as atitudes delas diárias? Por que será que a Amazônia estava pegando fogo? Porque caiu um raio? A gente sabe que não, era época de seca. São incêndios de uma proporção imensa que alguém foi lá e acendeu esse fósforo, né? E a gente viu o que aconteceu. As áreas queimadas do ano passado, que aliás, gente, esse ano o número está muito maior, só que como a gente está vivendo uma pandemia, essa pandemia está fazendo com que toda a energia da imprensa, das pessoas esteja voltada ao vírus, e a gente está deixando a Amazônia totalmente não coberta e tá rolando a mesma coisa. Tá? Essa cena, gente, é uma cena da área da Amazônia. Essa área daqui que vocês veem aqui, ela é a área queimada, a área dali já é uma área limpa, a área de lá já é o quê? Plantação de soja, do milho, ou então seria pasto. Então, pera um pouquinho. Por que plantam soja? É pra gente comer tofu? Por que plantam milho? É pra gente comer fubá? E para que serve o pasto? A gente come pasto? Por que queimaram a Amazônia? Para facilitar a limpeza da floresta? Para que se cultivasse algo? Para que serve isso que está sendo cultivado? Esses hectares equivalentes a mais de 1/3 de toda a terra arável do planeta. Para que está sendo coberta? Por quê? Por que a gente está plantando tanto? Ah, mas nós somos 7 bilhões de pessoas, a gente precisa alimentar a humanidade. Será que a gente usa toda essa soja, todo esse milho e esse espaço para alimentar diretamente as pessoas, a gente comer? Ou tem algum intermediário nessa história? Essas exportações, o Brasil virou um grande celeiro de exportações de grãos no mundo. Nós somos o segundo maior exportador de carne, o primeiro maior exportador de carne de porco, aves a gente está quase ganhando, e a gente também exporta commodities. Isso aqui é um carregamento de soja no Porto de Santos. Soja. Ah, tá indo lá para os japoneses fazerem tofu, miso, tempê? Vocês acreditam de verdade nisso? Ou quem? Quem vai comer essa soja? É essa reflexão que a gente precisa entender e a gente precisa fazer. Se estão devastando, é porque precisa da área para fazer outra coisa. Se planta soja, alguém precisa comer a soja, porque não é para enfeitar a soja. Então, é essa cadeia que precisa ser desmembrada, desvendada, para que a gente possa entender o impacto daquilo que a gente está fazendo. Olha aqui quem está comendo a soja. Isso aqui é um peru.
Peru, mas a gente não come peru. Mas nos Estados Unidos come muito peru e a gente exporta soja para eles. Isso aqui são galinhas que estão botando ovos em gaiolas de bateria, 10 galinhas em 1 metro quadrado, menos de uma folha sulfite por galinha, que fica nessas gaiolas a vida inteira delas, sem dia e sem noite, porque as luzes ficam acesas para que elas consumam farelo de milho, de soja, a ração, sem parar para produzir mais e mais ovos. Para a gente comer omelete, ovo mexido ou para fazer bolo. Isso aqui é o quê? A gente tem uma indústria da carne imensa. Quando a gente fala de grãos, a gente está falando de quem vai comer. Essas imagens eu quero trazer. Isso aqui é um frigorífico brasileiro. Quem já viu isso aqui? Isso aqui é uma imagem aérea de um grande fotógrafo, que ele fotografa as áreas que produzem alimentos no planeta inteiro. Tá? Ele é Jorge, ele é incrível, tá? E ele tem várias imagens aéreas. Isso aqui é uma fazenda de laticínios. Naquela parte de trás estão onde estão as vacas inseminadas que tiveram seus bebês, que ficam e moram eternamente até o dia da morte deles, nessas casinhas do lado de cá. Eles ficam num lugar assim, ó. Por quê? Porque a vaca que está ali precisa ser ordenhada de 2 a 3 vezes por dia para produzir leite. E ela não come a comida natural, ela vai comer no coxo, e esse coxo tem ração. A ração é feita do quê? Da soja e do milho, que precisou de muito espaço para ser plantado, e para isso a gente derruba as florestas e os biomas do planeta. Começaram a fazer uma correlação? Eu nem vou falar da vida desse bezerro, o que vai acontecer com ele, porque hoje eu vou tentar não tocar no assunto de ética animal, porque eu sei que em breve vai ter um outro webinar que vai falar sobre isso. Piscicultura, foi-se o tempo em que a gente comia somente peixe e pescado. Hoje, 60% da produção mundial de peixe é em sistemas como esse, de confinamento, em que os animais não comem o que está na natureza. Eles são alimentados. Por quê? Por aquilo que se planta na terra. Então, mais uma vez, eu preciso de mais espaço para produzir alimentos para os animais que vão me prover a proteína. Isso aqui é sim uma pesca. Esses animais tiveram a vida dele feliz nos oceanos. Esse navio, ele traz uma rede de arrasto, de arrastão, que ela tem quilômetros de extensão, ela passa o dia inteiro aberto, como se fosse um grande funil, arrastando a vida marinha. Chega no final do dia, essa rede é puxada e esses peixes, aos milhões ou milhares, vão para o interior desse navio e servem para alimentação humana. Só que parte deles não tem valor comercial, vai virar farinha de peixe, que vai virar ração dos animais, como outros peixes, como frangos, como porcos e tudo mais. Tá? Então, esse animal, a gente não precisa plantar comida para ele, mas ele vai servir de comida para os outros animais que nunca conheceram a liberdade. E, gente, quando a gente fala de animais, a gente está falando de comida. A gente está falando daquilo que a gente come. A gente está falando do cardápio de todas as pessoas, de todos os dias. Se você vai num restaurante hoje, você vê lá o quê? Você vê lá entradas, carnes, frangos, peixes, massas, sobremesas. O nosso padrão alimentar é baseado em proteínas animais. Todo mundo come proteínas animais em todas as refeições. De uma forma mecânica, de uma forma tradicional e de uma forma impensada. Já fiz o spoiler lá no começo da minha aula, falando que ninguém precisa comer proteínas animais. Não existe nenhum nutriente presente nas proteínas animais de forma exclusiva que a gente não encontra em outros alimentos do reino vegetal. Ninguém precisa comer animais. E por que todos os cardápios, principalmente do Ocidente, são baseados em proteínas animais? A minha resposta, gente, é porque sim. Porque sim é a pior resposta do planeta. Mas é uma resposta que não tem resposta. Está baseado no hábito, na tradição e num sistema que a gente criou sem avaliar os impactos dele. Para a gente ter essa carne, para a gente ter esse peixe, para a gente ter esse frango, para a gente ter esse leite, esse ovinho, a gente criou um sistema como se não houvesse amanhã. Um sistema cego que não avalia os impactos de toda essa cadeia. E simplesmente a gente mantém esse hábito. Ah, por que você come isso? Ah, porque é normal. Ah, porque sim.
Ah, porque eu aprendi assim, porque meu pai, minha mãe, minha avó sempre comeu dessa forma. Mas tantas coisas mudaram, né, da época da sua avó para agora. A gente, por exemplo, está fazendo uma aula agora, você está falando comigo ao vivo, só que com uma tela no meio. A minha avó não falava com isso. A minha avó mal teve telefone. Mal teve telefone. Então, vocês acreditam mesmo que seja justo a gente justificar os nossos hábitos de hoje com base naquilo que a sua avó fazia? Ou tem gente que volta um pouquinho mais para trás e fala que come carne porque os paleolíticos também comiam e eles eram caçadores. Daí, quem fala isso para você, ou se você já fala isso, eu vou te falar uma coisa. O que você caçou ontem mesmo para o seu jantar? Você pegou, caçou, matou, tirou sangue, tirou pena, tirou pele, tirou as partes. Você fez tudo isso para você comer igual os seus ancestrais, né? Se você não fez e você comprou uma bandejinha congelada, aquela bandeja de isopor com uma carninha dentro e um filme plástico em cima, você tirou esse filme plástico e preparou numa panela elétrica ou com gás, temperou lá com azeite de oliva, me desculpe, a sua realidade é muito diferente da realidade do paleolítico, da realidade dos seus avós e também da realidade dos seus pais. Os nossos pais viveram há 50 anos atrás, no início de uma história toda, foram nossos pais, né? Eu tenho 45 anos, meu pai tem 75 anos e ele viveu uma outra realidade. Ele não imaginava que os oceanos poderiam não ter peixes, ele não imaginava que o aquecimento global poderia desgelar todas as calotas polares e aumentar o nível dos oceanos, invadir as nossas praias, que a gente poderia ter furacão e tudo isso que pode acontecer com as mudanças climáticas e com a devastação das florestas. Meu pai nunca imaginou isso. Mas hoje a gente sabe disso. Hoje a gente tem dados sobre isso. Hoje a ciência é pragmática e comprova que nós estamos vivendo uma calamidade ambiental. Então, com base nisso, na minha verdade, no dia de hoje que eu vivo, é justo eu comer como meus ancestrais? Ou eu tenho que adaptar a minha realidade àquilo que eu tenho em minhas mãos e aquilo que eu preciso transformar para olhar um pouco mais para frente aquilo que eu vou viver daqui para frente? Então, talvez esse cardápio aqui seja um cardápio ancestral, não um cardápio atual. Porque ele é o culpado e ele também é o problema da geração atual. Então, será que a gente não pode pensar de forma diferente? Ah, mas eu sempre comi assim e tá tudo bem. Gente, não tá tudo bem. Não está tudo bem. Hoje, ninguém nunca, né? Hoje, ninguém mais morre de doenças assim como se morria no século passado. Nossos ancestrais tinham uma expectativa de vida muito baixa. Hoje, a gente até tem uma expectativa de vida maior. Só que a gente está morrendo precocemente por doenças que nós estamos nos causando, que são as doenças crônicas não transmissíveis, causadas pelos nossos hábitos, pelas nossas escolhas. Não são doenças de cunho genético. São doenças que as escolhas que eu faço todos os dias com relação à minha alimentação, o ambiente que eu vivo, a forma que eu vivo, estão me causando. Diabetes, doenças cardiovasculares, o câncer, a obesidade, hipertensão arterial, são doenças do estilo de vida. Então, se eu também quiser justificar que eu sempre fiz isso e está tudo bem, eu estou aqui como profissional de saúde para dizer que não está tudo bem. Não está tudo bem. Porque se tivesse tudo bem, a gente cada ano aumentaria a nossa expectativa de vida e a gente não ia morrer por problemas que nós estamos causando. Então, não está tudo bem. A gente tem um problema sério de saúde, né? Que são as doenças crônicas não transmissíveis, são as maiores causas de morte do mundo. No Brasil, 17,9 milhões de pessoas morrem todos os anos por doenças cardiovasculares. A gente está falando de 44% da população morre por um entupimento de artéria por excesso de consumo de gordura, por inflamação. E como que a gente faz? Por que a gente está causando problema no meio ambiente, a gente está confinando animais, submetendo animais a condições cruéis e matando a gente também? Opa, será que isso está bacana? E além disso, gente, eu não poderia deixar de falar logo no início, tá? Todo esse sistema de confinamento, de criar animais dessa forma confinada, que eu mostrei as fotos aqui, além de ter que produzir muita comida para eles, além de expor os animais a uma crueldade sem tamanho, sem referência,
a gente está criando um sistema altamente letal para todos os seres. Para a gente manter animais na condição de confinamento intensivo, como são mantidos os animais, esses animais como um bezerro, como uma galinha, como um porquinho, como um cabritinho, como um peixe alevino, para vocês terem uma ideia, um frango hoje de granja, ele, do dia que ele nasce, ele vive confinado até o dia que ele morre, que são só 40 a 43 dias. Um frango levaria 6 meses para atingir o peso que ele atinge hoje em 43 dias no confinamento, tá? E esse frango, eu acho que se eu puder classificar, ele nem é um frango. Ele é abatido como um pintinho ainda, porque ele não atingiu, ele é uma criança do ponto de vista biológico. Um porco que atingiria a idade adulta dele com 18 meses, ele é abatido com 6 meses. Um bezerro com 1 ano e 8 meses. Enfim, a gente está falando de crianças em um sistema de confinamento e crianças não têm um sistema imunológico adequado, tá? Ainda em desenvolvimento desse sistema. Isso é muito sério. Porque para esses animais viverem confinados da forma que eles vivem e não adoecerem, obrigatoriamente, as doses de medicamentos que são utilizados são massivas, porque senão a lucratividade da pecuária não existiria. Então, hoje, né, segundo a Organização Mundial da Saúde, 80% dos antibióticos, né, produzidos são utilizados diretamente na pecuária. Eles são ministrados na água e na comida desses animais. É assim, joga, não é que vai lá, olha, pintinho, abre a boquinha que eu vou fazer gotinha. Não é assim. A gente dá em massa. E a gente está expondo todos os animais e o meio ambiente, as pessoas que estão em volta, a muito antibiótico. E o que acontece com tudo isso? A gente faz isso para garantir que exista, né, uma performance na criação de animais de cativeiro. Porque a gente precisa fazer eles crescerem com menos tempo, comerem menos para dar lucro, né? E ganharem o máximo de peso. Então, hoje é permitido o uso de antibióticos como promotores de crescimento. Não é hormônio, é antibiótico. Porque o bicho não adoecendo, ele consegue ganhar peso mais rápido, tá? Isso tem criado, gente, resistência às bactérias. Elas estão tendo contato com tanto antibiótico que elas vão se desenvolvendo. Esse slide eu tirei de um novo livro que eu vou falar daqui a pouquinho, que é o livro Pandemias, que está sendo lançado agora, escrito pela Cíntia Schunk. A Cíntia é a coordenadora de meio ambiente da SVB, uma sumidade nesse assunto, tá? Eu vou trazer aqui o link para vocês baixarem esse livro. E ela explica muito claramente a questão da resistência aos antibióticos. E qual é o problema, gente? A gente está criando, olhando assim o que está acontecendo, superbactérias resistentes, que medicamentos não matam. E os antibióticos utilizados na pecuária são os mesmos antibióticos utilizados na nossa saúde. Então, se eu fico doente, se eu tenho uma gripe, sei lá, uma pneumonia, eu vou usar o mesmo antibiótico que utilizado pelas galinhas para evitar a gripe aviária. E esse antibiótico usado demais, já as bactérias já se adaptaram a eles. Então, quando eu for usar o antibiótico para tratar a minha pneumonia, ele não vai fazer efeito, porque eu posso ter em mim já as bactérias resistentes. E eu vou usar antibiótico e não vai matar a bactéria. E eu posso ter uma infecção generalizada e eu morrer por aquilo que a gente chama de infecção por resistência a antibiótico. Estima-se que em 2050, as mortes humanas por resistência a antibióticos serão muito maiores do que as doenças cardiovasculares hoje. E a gente está criando isso para poder comer carne, para poder tomar leite e comer ovos. Porque não existe pecuária industrial sem antibióticos. Não existe. E além de tudo, gente, né, muito atual, essa relação, esse sistema de confinamento de animais, né, que estão próximos às estão em zonas rurais, onde existem animais silvestres, que também estão sendo criados em sistema de confinamento mesmo, os animais silvestres. No Brasil, por exemplo, crocodilo é criado dessa forma, jacaré, a gente tem lá na China tudo que aconteceu com o pangolim, com o morcego, porque as pessoas comem isso lá. Existe toda uma conexão desses animais que passam para animais da produção, que passam para seres humanos. Então, hoje, a gente tem todo esse sistema de mutação de bactérias, mutação de vírus,
que chegam ao organismo humano com uma força muito grande. E é o que nós estamos vivendo hoje, a pandemia do novo coronavírus, que tem, né, a gente não sabe 100%, mas todos os caminhos da ciência nos levam a essa questão da resistência, da relação dos animais silvestres com outros animais de comestíveis, que criou um vírus que chegou e infectou o ser humano. Então, tudo isso são questões que a gente tem que levar em consideração, e eles estão extremamente bem descritos nesse livro. No final da minha apresentação, eu vou deixar o link para vocês baixarem, tá? É um lançamento quentíssimo desse mês, né, escrito pela Cíntia e o seu marido, Vladimir, né? Explica tudo sobre pandemia e resistência a antibióticos. Vale muito a pena baixar esse livro para ter essa informação, que se a gente não fizer algo, realmente isso é tão preocupante quanto as catástrofes ambientais. Enfim, achei legal colocar isso, né? Que tofu nunca causou nenhuma pandemia, né, gente? Nunca, né? Isso aqui é uma brincadeira do PETA, né? E eu gostei muito e é verdade. Alguém já ouviu falar da pandemia causada pelo brócolis? Pelo tofu? Pela banana? Eu não. E eu acredito que a ciência nunca ouviu falar. Todas as pandemias e epidemias mais sérias foram geradas pelo contato humano com animais de criação. Comer animais leva a pandemias. Enfim, então a gente tem vários desafios, gente. Eu acho que o grande X dessa questão hoje, da nossa aula aqui hoje, é falar dos grandes desafios que a gente tem pela frente. Hoje nós temos 7 bilhões de pessoas. Como que a gente vai alimentar 10 bilhões de pessoas em 2050? Mais 3 bilhões de pessoas praticamente. Se a gente já está chegando no nível de conversão da floresta, a floresta já está acabando. As águas estão ficando poluídas. O aquecimento global. A gente não tem. Se a gente usa tanta terra para produzir comida, como que eu vou colocar mais 1/3 de pessoas nesse mundo? Como que eu vou usar? Como que eu vou fazer? Como que eu vou melhorar a saúde humana, uma vez que hoje, em vez de a gente melhorar a nossa saúde, a gente está piorando? Comendo da mesma forma e vivendo da mesma forma. Quando eu vou querer quebrar com uma machado esse muro de invisibilidade que o ser humano criou para não olhar esses animais em confinamento, para não sentir o sofrimento desses animais, para não nos colocarmos empaticamente no lugar desses animais que vivem confinados, que são explorados para que a gente possa se alimentar de algo que a gente não precisa. Quando a gente vai ter essa conversa, esse papo cabeça com a gente mesmo e ser protagonista dessa grande mudança? E por último, gente, temos que enfrentar essas questões ambientais, que não é ambiente lá longe e eu aqui. Eu sou o ambiente. E é isso que a gente vai tratar. Já está muito mais do que claro. Não sei se vocês já ouviram falar das ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. São 17 objetivos que todas as nações, todos os líderes de governo precisam, né, prestar contas para que a gente consiga, até 2030, ter uma melhora no quadro socioambiental desse planeta. Das 17 ODS, 11 estão diretamente ligados à comida. Então, a gente precisa explorar o ambiente do prato para que a gente melhore condições de vida com relação ao meio ambiente e pessoas. Só que a nossa relação com o meio ambiente só piora. A gente, a cada dia, gera mais estrago. A gente usa tantos recursos naturais que a Terra não consegue se renovar. Para vocês terem noção, eu tive o ano passado um congresso fora do Brasil, em que a gente tratou dessas questões de impactos ambientais do consumo de alimentos de origem animal. E isso aqui foi apresentado, eu fiquei de cabelo em pé, e eu tenho apresentado em todas as minhas palestras, eu estudei esses artigos para poder trazê-los aqui. A gente tem um cálculo que é estimativo da biomassa terrestre. Quando pesa os animais, né, os organismos vivos, tirando os vegetais, sempre o reino animal, quanto pesa, né? Em 10 mil anos antes de Cristo, a gente tinha um peso de humanidade, de seres humanos, de 0,2 milhões de toneladas. Tá? E de fauna, de vida silvestre, de animais livres, de 300 milhões de toneladas. A última vez que esse cálculo foi feito foi em 1976, eu ainda não era nascida. Eu tenho até medo desse dado atualizado para 2020, muito medo. Porque olha o que aconteceu. Lembra que nós humanos éramos 0,2 milhões de toneladas?
Hoje nós já pesamos 180 milhões. Não, desculpa, 280 milhões de toneladas. Vou até voltar aqui. Você lembram desses seres vivos, toda a fauna, né, do planeta, que tinha um peso de 300 milhões? Hoje já foi reduzido a 180 milhões. É o peso de animais livres. E nós, seres humanos, criamos uma nova categoria de peso, né? Que é o quê? Os animais de cativeiro, que hoje representam um peso praticamente o dobro de todos os animais silvestres que vivem soltos no planeta. Vocês têm noção disso, gente? A gente tem mais animais confinados que estão sendo criados para alimentação humana do que animais livres na biodiversidade. A gente tem mais peso de animais para a gente comer do que peso de humanidade. Mais uma vez, para a gente comer o que não precisa. E para a gente poder ter esses animais, dar alimentos para esses animais, dar água para esses animais e ter espaço para esses animais, a gente vai cada vez mais espremendo o espaço dos animais silvestres, que estão cada vez mais perdendo seu habitat, perdendo a forma deles viverem de forma integrada com a natureza, de se alimentar. E com isso, gente, a gente está vivendo a grande extinção em massa do planeta. A gente está vivendo a sexta extinção em massa. Nunca se perdeu tantas vidas quanto se perde hoje. Principalmente por perda de habitat. Porque o habitat dos seres da natureza está sendo devastado para a gente plantar comida e para a gente colocar os seres do confinamento, que são aqueles que nos alimentam. É justo? É certo. Não é cego comer dessa forma e fazer isso acontecer, gente. É muito cegueira. É olhar para o hoje e não olhar para o amanhã. E quando eu falo amanhã, eu não estou falando para a geração do meu tataraneto. Eu estou falando para a minha própria vida. E esses números, gente, são absurdos, né? Esse dado deve estar desatualizado, esse número é maior hoje, mas a gente abate, mata em torno de 70 bilhões de animais terrestres todos os anos. Se a gente colocar peixe aqui, a gente vai para 300, 400 bilhões de seres, animais mortos anualmente. Para alimentar nós, os 7 bilhões. Só nessa proporção de animal terrestre, eu tenho, né, para cada um humano, 10 animais terrestres abatidos todos os anos. Então, gente, o meu grande convite, uma aula que nem essa, o nosso grande papel aqui é informação, para que todos tenham a coragem de tirar essa venda nos olhos e enxergar todos os problemas que estão por trás desses hábitos tradicionais, normais, hereditários que nós fazemos e nós alimentamos literalmente todos os dias, tá? Olhar para isso com outro olhar. Olhar com um olhar humano, um olhar ético, entender que esses animais eles foram colocados aqui nessa condição por nós e para nós. E que todos eles não têm uma vida autônoma, como o leão na floresta, na savana. Eles precisam obrigatoriamente que nós os alimentemos, façamos com que eles se hidratem. A gente precisa lidar com as fezes desses animais, que do jeito que eles comem, eles fazem número 2 e número 1. A urina desses animais, matéria orgânica absurdamente grande, que é produzida por esses 70 bilhões de animais terrestres abatidos todos os anos, tá? E que vivem nessas condições. Então, esse alimento é a grande causa de impacto ambiental. E a gente não pode esquecer que todos esses narizinhos aí, ó, eles estão respirando. E quando eles respiram, eles tiram o oxigênio da atmosfera e, ó, devolvem CO2. E o CO2 é o grande gás que está se concentrando na atmosfera e é o principal causador do efeito estufa do aquecimento global. Fora a fermentação entérica desses ruminantes, como as vacas, como os cabritos, que ruminam, as bactérias fermentam e se gera óxido nitroso e se gera também o metano, um gás extremamente potente em termos de aquecimento global. Tá? E não é só aquele animal que a gente come, é o animal que a gente come as coisas dele, como leite,
né? Para de pensar que a vaquinha feliz comeu pasto harmonicamente. Ela tem esse sino dourado no pescoço e ela vive feliz na fábula do pasto verde da Bélgica com o filho dele. Não existe isso. Existe uma pecuária extremamente intensiva de confinamento, que mecanicamente coloca esses animais numa condição cruel e que os submete a uma alimentação que eles não comeriam na natureza. E esses animais sentem tudo que a gente sente. Não poderia deixar de colocar um slide que nem esse, mas eu vou passar rápido, porque a nossa questão aqui é ambiental hoje. Hoje, a gente já consome mais do que um planeta de recursos naturais todos os anos para manter os nossos hábitos. A média global, segundo, né, a Network National Footprint, tá? Esse dado é de 2017, 2020 a gente deve estar em 1,9, tá? A gente vai atualizar para esse ano esse dado. Ou seja, a gente tira mais do planeta anualmente de recursos naturais do que ele consegue se regenerar. Então é como se a gente tivesse no cheque especial. A gente não tem dinheiro na conta e a gente fica usando o dinheiro do banco. Só que a gente não tem banco. Qual é o banco do planeta? A biodiversidade, as florestas, os oceanos. Então a gente está corroendo aquilo que é a nossa estabilidade para a gente poder viver da forma que a gente vive hoje. Só um dado com relação ao National Footprint, publicou esse dado do Overshot Day, o dia da sobrecarga da Terra, que se todas as pessoas da humanidade que habitam o planeta hoje vivessem como vivem os americanos, que comem demais, compram demais, fazem tudo demais, a gente já precisaria de 5 planetas, gente. A sorte do planeta, que não é a sorte de muitas pessoas, é que existe ainda uma desigualdade social muito grande. E muitas pessoas não têm acesso a tanta compra, a tanta comida e tudo mais. Dessa forma, essas pessoas impactam menos o planeta. E o certo aqui seria o quê, gente? Que todo mundo que vive nesse planeta tivesse consciência. O cara que consome demais precisa parar de consumir tanto para a gente poder fazer uma equalização, inclusive social. A gente joga comida fora, 1/3 de toda a produção de comida é jogada no lixo, que daria para alimentar 4 vezes as 850 milhões de pessoas que passam fome no planeta. E aquele lá desperdiçando. Então, a gente tem uma desigualdade, uma soberba muito grande, tá? O Atlas da Carne é da Fundação Heringer, é uma grande fundação alemã que estuda impactos também do consumo de alimentos de origem animal. Tá? Ele coloca um dado, né? Assim, tem vários dados que até trago muito deles aqui. Isso me chamou muita atenção que um alemão na sua vida come 4 bois, 4 carneiros, 12 gansos, não sei aqui quantos patos, não estou conseguindo ler, 48 porcos, 46 perus e 945 frangos. É um absurdo. Você imagina esse alemão aqui e todos esses bichos em volta. Ele come algo que ele não precisa nesse tamanho, nesse volume. Você imagina se a humanidade toda resolver comer que nem esse alemão? E é mais ou menos o que todos esses cidadãos do primeiro mundo que têm acesso financeiro à comida comem, gente. É muito triste e é muito preocupante. E aí a gente precisa produzir comida para eles. Somente no Brasil, a gente planta aqueles dados no início da minha apresentação, mostrando a nossa Amazônia pegando fogo, aquela devastação, aquelas plantações de soja e milho. Somente 16% desses grãos, que são grandes fontes de proteína, são utilizados diretamente para alimentação humana. A gente tem um arredondamento aí de que 80%, né, desses grãos, fontes de proteína, são utilizados para a fabricação de ração, para alimentar os animais de cativeiro, que são os animais que vão ser a nossa comida. Né? E 1/3 de toda a terra arável do planeta, né, hoje é utilizada para produzir comida para alimentar os animais. Tá? Estima-se, hoje, se a gente for pensar nesse tamanho, para vocês terem uma ideia, isso é o tamanho em extensão de terra do continente africano inteirinho, que é um grande continente. Né? E, segundo a própria ONU, 80% do desmatamento da Amazônia está relacionado com a pecuária. Gente, é fácil de ver, é só ver lá as imagens aéreas, a gente vai ver. Domingo passado apareceu no Fantástico, tem uma denúncia enorme do Greenpeace, inclusive essa semana a gente está
aí brigando para não sair a medida provisória de liberação da grilagem de terras e tudo mais. O Greenpeace fez uma investigação e ele mostrou nas áreas, né, nas áreas de devastação, de floresta derrubada, os sacos e sacos de capim, de semente de capim, que já seria colocado no lugar da floresta. Capim é braquiária, capim gordura, que vai ser pasto para alimentar o gado. Tem, inclusive, um documentário bem importante que chama Sob a Pata do Boi, que mostra exatamente todo esse mecanismo. Tá? E é um sistema alimentar que a gente criou, né, que ele é totalmente incabível, ele é ineficiente. A gente produz um monte de proteína na forma de vegetal, de grãos, só que a gente não come isso. A gente dá para um animal que tem a vida dele para viver, que tem o gasto energético para manter o metabolismo dele. Gente, eu não sei se vocês já ouviram falar, existe uma coisa chamada metabolismo basal, que é quanto que a gente gasta de energia para a gente manter nossas funções vitais acontecendo. Se eu ficar aqui, ó, em meditação hoje, 24 horas, sem mexer um fio de cabelo, eu vou gastar umas 1.500 calorias para eu pensar, para eu fazer meu sangue circular, para bater meu coração, para alimentar o meu cérebro que não para. Isso aí é um gasto que aquilo que eu vou comer não vai se transformar em tecido, em nada. Simplesmente vai evaporar na forma de energia para dar energia para minhas funções vitais acontecerem. Eu sou animal, humano. O animal não humano tem o mesmo sistema, é a mesma coisa. Então, grande parte daquilo que a galinha, que o porco, que a vaca, que o carneiro come é evaporado para manter ele vivo. Somente uma pequena parte é transformada em tecido, que é aquilo que a gente come. Tá? Essa taxa de conversão, no caso da galinha, do frango, eu dou 9 calorias para o frango, ele me devolve 1 caloria, ou seja, eu converto só 11%. Eu poderia ir direto na fonte, né? E se eu comesse a soja? E se eu comesse o milho? Eu não teria um dissipador de energia no meio. Eu precisaria plantar muito menos, porque eu vou comer direto na fonte. Eu vou aproveitar para minha energia aquilo que eu estou comendo. Eu não vou ter esse fator de perda energética no meio do caminho. E não é só a galinha, gente. Isso aqui é uma tabela que mostra o aproveitamento energético de várias fontes animais. Né? Ó, todas elas, por exemplo, um porco, a gente só nos devolve 4% daquilo que ele come. E sendo que a gente tem toda a capacidade de comer o que o porco come. Olha que desperdício. Então, grande parte daquelas áreas devastadas, a floresta, grande parte de tudo que foi plantado para virar comida, foi dissipado e eu vou comer 4%. No caso de comer uma costelinha. Entenderam sobre isso? Aí a gente começa a responder aquelas perguntas daquele seu amigo que fala: nossa, mas se todo mundo fosse virar vegetariano, não vai ter espaço para plantar tanta comida. Gente, é porque as pessoas não têm noção disso. Claro que vai ter espaço, vai sobrar espaço. Por quê? Porque eu não vou ter esse desperdício energético no meio do caminho. Quando a gente planta comida e o humano come, eu vou comer direto na fonte, eu vou precisar de muito menos plantação, porque eu vou aproveitar a energia disso. Deu para entender o mecanismo? Então, se hoje o mundo virasse vegano e a gente não mais precisasse alimentar os animais de confinamento, que são da ordem, né, muito maior do que ser número de... Hoje a gente tem muito mais animais, como a gente mostrou, de cativeiro do que humanos. Então, eu tenho que produzir muito mais comida para alimentar eles, né, do que para mim. Então, se eu elimino esse monte de animais que precisam comer, vai sobrar só aquilo que é alimentar humano. E eu vou utilizar direto a fonte energética, que é o vegetal. Ou seja, tudo que tem de 1/3 de área que alimenta animais não vai precisar mais existir. Então, eu vou pegar todas essas áreas, eu vou reflorestar. Eu vou plantar floresta, eu vou plantar uma diversidade enorme de alimentos, que não precisa ser só soja, não precisa ser só milho, e eu resolvo drasticamente vários problemas ambientais. É fácil pensar dessa forma, né? Olha quanta ineficiência. Esse slide, ele mostra, né, a cadeia de produção de uma maçã, de macarrão, tá? Esse slide é italiano, a pasta, que é macarrão feito só de trigo e água, que não vai ovo, e de a carne vermelha. Ao longo de toda a cadeia, foi todo um estudo feito, ó. Cada parte, né, aonde existem as emissões. Olha a comparação
de quanto se emitiu para produzir uma maçã, né? Aí é em gramas de CO2 equivalente por quilo de alimento produzido. Então, eu tenho aqui uma maçã, olha a quantidade, 23 mil quilos de CO2 equivalente, comparado a 200 gramas de CO2 equivalente, uma fruta para uma carne. É muito. Então, quando falam de aquecimento global e é a emissão de CO2, falam assim, deixa seu carro em casa uma vez por semana para você economizar de emitir CO2. Gente, é no seu prato que está essa diferença. Claro que você pode deixar seu carro em casa, mas somente fazendo isso você não vai ser efetivo. Não vai ser efetivo. Isso aqui é um estudo que eu gosto muito, que é uma projeção, não é um estudo realista. Tá? Obama, quando era presidente dos Estados Unidos, ele participou, né, da COP21, né, na COP21, e ele assinou um tratado de redução de gases, esse comprometimento de que os Estados Unidos iria reduzir drasticamente a emissão de gases até a próxima COP que vai acontecer o ano que vem. Tá? Aliás, esse ano aconteceria e ela migrou para o ano que vem por conta do coronavírus. Tá? Então, o que acontece? O que eles fizeram? Várias estimativas de como fazer os Estados Unidos bater a meta de redução de gases. Redução, mexer na questão das fontes energéticas, o transporte, XY. E tiveram alguns cientistas que fizeram uma estimativa de que, se todo cidadão americano, tá, ao longo dos 4 anos, né, que precisa fazer o exercício de redução de emissão de gases, ao longo de 4 anos, todos os cidadãos americanos, né, tirassem 100 gramas de carne vermelha do prato e no lugar colocar 100 gramas de feijão, o que aconteceria? Tá? E esse estudo comprova que se todo mundo fizesse realmente isso, eles poderiam alcançar de 46% a 74% das reduções de efeito estufa, de emissão de gases causadores de efeito estufa, né? Chegando à meta que Obama, né, traçou até 2020. E aí eu pergunto para vocês, qual é a dificuldade de fazer isso, gente? Qual é o grau de dificuldade de tirar 100 gramas de carne do prato de todos os americanos e colocar feijão, não é tirar e não deixar no vácuo. Esses americanos não precisam virar veganos, eles só vão tirar 100 gramas, o resto do consumo ele vai continuar igual. Eles não vão gastar, o poder público americano não gastaria $1, os cidadãos americanos não gastariam $1 e todo mundo ganharia mais saúde. E além de tudo, gente, né, essa mudança poderia liberar 42% das terras cultiváveis dos Estados Unidos. Vocês entendem o quanto existe de impacto na produção de carne, na produção de alimentos de origem animal? Água é a mesma coisa. Essa coisa de fechar a torneira para escovar o dente é importante. Óbvio, a gente não vai ficar gastando água. Só que não é isso que vai fazer o mundo economizar água potável. Para fazer 1 quilo de carne vermelha, eu preciso de 15.500 litros de água. Se eu reduzir a quantidade de carne na minha vida e comer mais alimentos vegetais, naturalmente eu deixo de precisar irrigar aquelas enormes plantações de soja e milho que tira água do lençol freático. Eu não tenho tantas cabeças de animais para hidratar todos os dias. É muito mais simples pensar dessa forma, né? E além disso, quando a gente fala em água, a gente não pode deixar de falar dos contaminantes, gente. A gente tem uma coisa seríssima que a pecuária nos trouxe de presente, que é um monte de resíduos de água suja, tanto de resíduos de dejetos dos animais, desde o momento daquilo que ele come, aquilo que eles produzem em termos de fezes, de urina, né? A limpeza das áreas onde vivem esses animais gera uma água poluída, uma água suja. Eu falei de antibióticos aqui, existem hormônios envolvidos, ou seja, tudo isso são substâncias que vão parar nas águas, né? Que vão tratar, só que tem resíduos, principalmente os sintéticos, que não saem nos sistemas de limpeza de água normal, tá? Que vão parar nos rios, que vão parar nos oceanos. O abate, vocês imaginam as resíduos de um abatedouro, de um matadouro. Além disso, os resíduos
da agricultura animal, que é a agricultura de comida para animais. A gente está falando de agrotóxicos, a gente está falando de fertilizantes sintéticos, de metais e tudo mais que é utilizado nesse sistema. Tudo isso, gente, vai parar no solvente universal que se chama água. E muitos deles, principalmente os sintéticos, eles não saem de jeito nenhum, estão na água. Tá? E os orgânicos, eles mexem no pH da água, eles alteram. Vocês já devem ter visto, assim, aquelas coisas que acontecem de inversão nos rios, por exemplo, chega lá um monte de matéria orgânica no rio e você começa, as bactérias aeróbias começam a morrer, as anaeróbias começam, daí faz aquela inversão da superfície da água ficar totalmente verde, né? E você começa a criar uma condição que é a falta de luz e mata os peixes. Tudo isso, matéria orgânica em excesso gera fermentação. Fermentação bacteriana gera CO2, agente acidificante. Isso tudo, gente, é causa daquilo que a gente chama de zonas mortas em rios e oceanos. Eu trouxe aqui essa foto para vocês terem noção do quão é sério isso. Isso aqui é uma foto da NASA, tá? Mostrando as zonas mortas de oceano no sul dos Estados Unidos, no Golfo do México, aonde desembocam os rios do Texas, da Louisiana, no Mississippi e Alabama, que são os maiores produtores de carne dos Estados Unidos. Tá? Então, toda essa matéria orgânica vai parar nos rios, que vai parar, mesmo tratado, tá, gente? Não dá para limpar 100%, tá? Que vai parar no oceano. Em vermelho, a gente tem aí áreas de baixa densidade de oxigênio. São áreas que impossibilitam a vida dos peixes, dos corais, das algas. E aí, o que acontece? Morre. Então, são chamadas de zonas mortas, em que não tem vida. Isso aqui no Brasil também tem. Tá? A gente tem várias zonas mortas já deflagradas no interior do Paraná e nas águas do Paraná e Santa Catarina, onde estão as grandes granjas de porcos e de aves, né? Chapecó, aquelas coisas assim lá que a gente sabe, as grandes indústrias da pecuária estão ali. Então, isso tudo é muito sério, né? E outra coisa, a gente fala muito de agrotóxicos. A gente, essa semana, né, nosso governo liberou mais 26 tipos de agrotóxicos, inclusive já um que é aquele que vai substituir o glifosato, que é utilizado na monocultura de soja e de milho, tá? E todo mundo, quando a gente fala, você é a favor do uso de agrotóxicos? As pessoas, a maioria vai falar que não, tá? Só que a maioria das pessoas não correlaciona os fatos. Grande parte dos agrotóxicos utilizados no Brasil e no mundo são utilizados nas grandes monoculturas, que são sistemas muito doentes. Monocultura é que nem pecuária intensiva. Você coloca a planta numa condição totalmente antinatural e aí a natureza começa a se revoltar, vem o fungo, a bactéria, o gafanhoto, o passarinho, e aí você tem que matar inclusive as outras plantas, tem que matar com herbicida, fungicida, bactericida, que são os agrotóxicos. Então, ou seja, grande parte do uso de agrotóxicos no Brasil e no mundo tem a ver com as grandes monoculturas que eu já mostrei aqui, que são grandes plantações de alimentos para animais. Então, se você é contra agrotóxicos, você tem que olhar aquilo que você está comendo. Não é só o pimentão, não é só o morango, e não adianta ficar. Isso aqui é a plataforma Chega de Agrotóxicos brasileira, que tem milhões de assinaturas. Só que, gente, não adianta assinar a plataforma que eu sou contra agrotóxicos e continuar comendo aquilo que incentiva o uso de agrotóxicos. Nós somos os consumidores que temos que mudar isso. Nós temos esse poder na mão. Se eu não consumo, eu não impulsiono o uso, tá? E eu trouxe bem claramente aqui, para a gente parar com essa lenda de que o agrotóxico está no hortifruti. Também tem agrotóxico no pimentão, no morango, pepino, tá? Mas não são eles, de forma alguma, o nosso grande contato com os agrotóxicos, tá? Porque existe um sistema que a gente chama de bioacumulação. Grande parte dos agrotóxicos utilizados no Brasil estão sendo utilizados nas monoculturas de alimentos que servem para os animais. Soja, milho. Então, eu pulverizo várias vezes a soja e o milho, então eu acumulo o agrotóxico dentro desses grãos, que vão virar o quê? A minha carne, o meu leite, meu ovo. E aí, o que vai acontecer? Essas substâncias que são sintéticas, esses agrotóxicos,
têm capacidade de se acumular. Então, elas fazem bioacumulação, principalmente em tecidos gordurosos. Então, hoje, é mais do que comprovado que o maior contato que nós humanos temos com agrotóxicos é através do consumo de alimentos de origem animal, devido ao fato de que esses animais são alimentados com alimentos, principalmente, prioritariamente transgênicos, que recebem altas taxas de agrotóxicos. E é isso, gente. Para de achar que agrotóxico está no morango. Olha para o filé de frango e entenda isso, tá? E eu trouxe aqui um estudo grande que foi feito na Espanha que comprova que grande parte da exposição, né, do ser humano aos poluentes orgânicos persistentes, entre eles agrotóxicos, agentes de desinfecção, são o peixe, os ovos, dairy, laticínios, não são os vegetais. Tá? Então, para de acreditar no conto de fada e no agro é pop, porque ele está longe de ser pop, ele é tóxico, muito tóxico. Tá? Então tá bom, você tá me convencendo a não comer mais carne, pelo amor de Deus, mas só um peixinho, né? Gente, o peixinho, coitado, além do peixe que é senciente e sente o que o boi sente, o que a gente sente, tá? As grandes redes a gente tem 2 sistemas hoje de produção de peixe. O sistema de confinamento, que eu já mostrei fotos aqui, que esses animais, eles comem o que? Soja, milho, transgênico, o problema é igual para tudo. E os animais que são pescados, aquelas grandes redes de pesca oceânica. E primeiro, a gente está com essas redes, né? Tem os dados aqui que mostram que 15 milhões de quilômetros quadrados de solo marinho são arrastados por essas redes todos os anos. Todo aquele monte de lixarada, de sintético que vem dos fertilizantes, dejetos de pecuária, de sujeira, vai parar na água. E esses animais que vivem na água têm filtros que vão acumulando todas essas substâncias. E grande parte desses navios pesqueiros pescam um monte de peixe que não tem utilidade, a gente não come, não tem valor comercial. Então, eles vão virar farinha de peixe para alimentar o gado, o frango, o peixe lá do cativeiro. Gente, que loucura isso, né? E isso aqui é um dado, né, de um relatório da WWF, que tem vários dados da FAO, que mostram que 33% das populações de peixes marinhos a gente já pesca mais do que eles conseguem se reproduzir, ou seja, eles estão acabando. 60% está no 0 a 0. Tudo que eu pesco é o que se reproduz, ou seja, não vai mudar se a gente mantiver os níveis de pesca, se a gente aumentar o nível de pesca, obviamente vai ser sobreexplotada, tá? E somente 7% consegue crescer mais do que se pesca. E 40% é indesejado. Tá? Daquilo que é pescado não deveria ser pescado. Aqui entra o golfinho fofo, a baleia fofa, a tartaruga, aqueles que a gente acha fofo e a gente não quer comer, mas o atum pode, né, gente? O golfinho não. E aí, mais uma vez, água, a solvente universal, um outro estudo que mostra a quantidade, a concentração de microplástico nos peixes. Então, comer peixe não é mais comer peixinho saudável. A gente está comendo o lixo diluído na água, tá? Esse estudo mostra, né? Tem o grifado amarelão ali, ó. Os peixes estão altamente expostos e tem altas concentrações desses microplásticos que estão em produtos de higiene e beleza, que são o quê? Todos esses derivados de petróleo que estão nos produtos, nos sintéticos que a gente usa lá, o parabeno e tudo mais. Então, tem um estudo, que é esse aqui, que mostra que os peixes são uma fonte de alta concentração desses microplásticos que a gente come. Então, não adianta achar que o microplástico não vai voltar para a gente. Tudo vai voltar. E comer animais marinhos é uma das principais formas da gente consumir plástico. Legal, né? Enfim, gente, um resumão da história, o painel do IPCC que aconteceu o ano passado, né, que foi escrito por 150 líderes cientistas do mundo inteiro, falando sobre as mudanças climáticas, né? E esse sumário aqui é para os tomadores de decisões do mundo, tá? Em que eles colocam claramente que é preciso diversificar os sistemas alimentares, a gente não pode ter um sistema alimentar baseado na proteína animal, né? É imprescindível para a redução das mudanças climáticas, que dietas balanceadas que priorizam os vegetais
como grãos, leguminosas, frutas, verduras, legumes, castanhas, sementes e produtos de origem animal, produzidos de forma resiliente, sustentável, com baixa emissão de gases, representam uma oportunidade para a gente se adaptar e mitigar e migrar para sistemas, né, mais sustentáveis e que gerem benefícios para a dieta humana. Aí a minha pergunta é: como produzir proteínas animais de forma sustentável, resiliente, para alimentar 7 bilhões de pessoas e daqui a pouco 10 bilhões de pessoas, tá? Pecuária industrial intensiva nunca vai ser resiliente, nunca vai ser sustentável. Então, a gente precisa drasticamente reduzir o consumo de alimentos de origem animal para que aqueles que ainda quiserem insistir em comer animais possam comer animais criados numa condição menos impactante para o planeta e menos cruel. Eu duvido disso, mas tudo bem. Outro grande documento publicado o ano passado foi o It Lancet. Lancet é uma agência de produção científica baseada em Harvard, nos Estados Unidos, e eles têm Walter Willett, que é o presidente da Faculdade de Saúde Pública de Harvard, assina esse documento, que ele fala sobre dieta e sustentabilidade, como comer para garantir a saúde das pessoas e também do planeta. Esse documento, gente, vocês baixam também, só escrever It Lancet, Alimento, Saúde. Se você escrever It é comer em inglês, Lancet, né? Aqui, ó, Lancet, no Google você consegue baixar esse documento em inglês e em português, tá? Ele coloca claramente: a transformação para a dieta saudável de 2050 vai exigir mudanças substanciais na dieta. A gente precisa aumentar o consumo de vegetais e diminuir drasticamente o consumo de alimentos de origem animal, principalmente a carne vermelha e os alimentos altamente refinados, como açúcares, óleos, gorduras, que, né, como a gente refina, a gente precisa de muita matéria-prima para fazer, não é sustentável. E segundo, fazem mal à saúde comer alimentos refinados, como açúcares, farinhas refinadas e tudo mais. A gente prioriza os alimentos vegetais mais íntegros. E isso é uma dieta à base de plantas, né, que confere benefícios à saúde humana e benefícios ao meio ambiente. É bom e importante dizer que o painel intergovernamental do clima, Lancet, Harvard, não são instituições veganas como a SVB, né, que a gente está aqui dentro da SVB, parece que a gente é ativista, né? Não pare de comer animais. A gente está trazendo aqui o que tem de alto nível científico, que estão falando que é necessária a redução do consumo de alimentos de origem animal. A gente está falando de instituições, né, não ativistas, né? A gente está falando de instituições neutras, que mostram o que a ciência está trazendo para a gente. E a ciência, implacavelmente, está mostrando: não dá para manter a saúde humana e a saúde do planeta comendo animais da forma que a gente está comendo. É preciso mudar o padrão alimentar para um caminho de dietas que priorizam. A base da dieta é a base de plantas, a base de vegetais. Lembra aquele cardápio que eu mostrei no início? Lá, quando a gente colocou ali que tem, por exemplo, você vai no restaurante, abre o cardápio, menu, tá lá o quê? Entradas, carnes, aves, peixes, sobremesas. Massas também. Só que daí você vai ver a massa, tem creme de leite, camarão, lula e atum, o que for, né? Mas é isso. Eu quero dizer, quando a gente fala de mudar, é mudar a forma de pensar a dieta. Eu abri o cardápio do restaurante do futuro, que tomara que seja o futuro de amanhã, e tem lá entradas, grãos, massas, raízes, sobremesas, muitas frutas, e sobremesas feitas sem leite e sem ovo. E isso é mudança de padrão. É mudar um padrão. Por que o padrão é baseado em proteínas animais? Porque sim, gente. Esse sim é aquela explicação mais não embasada, mais chucra que existe, tá? Enfim, e para a gente poder fazer esse movimento acontecer, a SVB é uma das ONGs mais efetivas do planeta. Isso é muito bacana, é por isso que a gente está aqui falando com vocês, inclusive de forma gratuita, porque a gente tem patrocínio. Por a gente ser tão efetiva, a gente tem patrocínio, a gente tem pessoas que nos ajudam para a gente continuar a propagar essa missão, tá? A gente trouxe para o Brasil
a campanha Segunda Sem Carne, que é uma das campanhas mais efetivas. E no Brasil, a Segunda Sem Carne é a maior do mundo, porque nós servimos mais refeições por ano do que em qualquer país do mundo. Aqui no Brasil, pela SVB, pela campanha Segunda Sem Carne, tá? Eu trouxe aqui os dados do primeiro semestre de 2019, né, que mostram, aí a gente começa a entender impacto ambiental. A gente serviu no primeiro semestre de 2019 42 milhões de refeições pela SVB, pela campanha Segunda Sem Carne. A gente tem a campanha implementada em todas as escolas da prefeitura da cidade de São Paulo, do governo, de todas as escolas do governo do estado de São Paulo, algumas unidades do programa Bom Prato, em algumas outras prefeituras do país, e a gente tem também na iniciativa privada em grandes empresas como a Natura, como a IBM e outras campanhas, outros lugares aqui. Então, por exemplo, essas 42 milhões de refeições que deixaram de ter carne, o que tem? Economizaram 167 milhões de quilos de grão, principalmente soja, que seria suficiente para alimentar, do ponto de vista proteico, 2 milhões de pessoas. A gente deixou de emitir 202 milhões de quilos de CO2 equivalente, né? Equivale a tirar 100 mil carros de circulação o ano inteiro. A gente tem aqui também, a gente deixou de usar 528 milhões de litros de água potável, equivalente a 4 milhões de banhos de 15 minutos, e um monte de terra foi poupada. Vocês entendem o impacto? Você entende o impacto individual? O que eu posso fazer se eu faço Segunda Sem Carne? Se eu tiro a carne do meu prato algumas vezes na semana, ou se eu viro vegetariano, ou se eu viro vegano, o quanto eu estou fazendo pelo planeta? Então, assim, gente, esse grande convite que eu faço aqui, que nós da SVB propomos, é que a gente hoje, com tanta ciência, com tantos dados, a gente consiga mudar a forma de a gente pensar a alimentação. Se a gente quiser manter os nossos hábitos da forma que a gente está fazendo, a gente não vai chegar em resultados diferentes. Einstein já dizia isso. Nenhum problema será solucionado pelo mesmo estado de consciência que o criou. A gente tem que ter coragem de mudar a nossa forma de pensar a nossa alimentação. E eu, aqui agora, não como nutricionista, mas como uma vegana que fiz essa transição, eu digo que o slogan da campanha Segunda Sem Carne é descubra novos sabores. Quando você muda a forma de você pensar comida, a cada dia que você se alimenta, existem várias descobertas. A gente muda nosso paladar, a gente muda a forma de a gente ver a comida. E quando a gente começa a alinhar, poxa vida, eu estou comendo de uma forma que está cuidando de tudo, cuidando dos animais, cuidando da minha saúde. Cara, isso te fortalece de uma maneira que mesmo que você nem goste muito de comer vegetais, eu não vou jurar, mas eu acredito muito que você vai olhar os vegetais de uma outra forma. E você também não precisa, não tem obrigação nenhuma de amar comer tudo. Amar comer jiló, chuchu refogado. Não precisa. Mas você pode abrir os horizontes e gostar de algumas coisas que já tá bom. Ampliar a sua forma de comer, tá? E aí você vai mudar o seu estado de consciência com relação à sua alimentação. E quando a gente fala de meio ambiente, quando a gente fala dos nossos hábitos, uma grande proposta que eu faço a todo mundo, tá? Um dos grandes problemas que a gente tem hoje é o distanciamento da natureza. Nós, infelizmente, grande parte da população é urbana, mora em cidade, no apartamento, vive no carpetinho sintético e não, como eu posso dizer, não toma as dores, não está vendo as coisas acontecerem. Faça uma reflexão. Primeira coisa, tenta sair. Eu sei, a gente está em isolamento social, mas a primeira oportunidade que você tiver, saia, vai interagir, vai conhecer os animais, vai ter contato com eles. Não um gato, cachorro somente. Não tem só gato, cachorro no mundo, gente. Se você puder, vai visitar um santuário, conheça esses animais da pecuária de uma outra forma. Vai visitar as plantações, vai ver como produzem os alimentos. Tem a oportunidade de estar perto de um ambiente preservado, como vá no Parque Nacional, ver como que está a natureza ali. Eu tenho certeza que se você tiver esse contato mais próximo da natureza, dos animais, você vai tomar partido, porque é tudo muito lindo, gente. E a gente se sente bem em contato com os animais e com a natureza. E quando a gente tem aquele ditado, né, o que os olhos não vê, o coração não sente.
E é exatamente isso que cria essa blindagem. É isso que faz a gente colocar animais no nosso prato. Porque eu tenho certeza que se os animais estivessem na sua frente, olhando para você, você dificilmente teria coragem, né, de matar para comer. Porque você sabe que você não precisa. A nutrição já comprovou isso pra gente. Então se aproxima para sentir mais. E sentindo, a gente muda o nosso jeito de ser. E eu vou falar para assim, pra gente, né, fazer aí um resumo. Eu acredito que o não seja a palavra mais poderosa para a gente fazer as mudanças que o mundo tanto precisa. Tá? O seu não é o não concordo. A partir do momento que você não concordar com as coisas ruins que a gente está fazendo, não concordar com o desmatamento, com a poluição das águas, não concordar com o confinamento dos animais, não concordar com essas coisas ruins, você não aceita isso. E aí, quando você muda o seu jeito de ser, quando você não, você muda, ou seja, eu não quero colaborar com isso. Eu não quero colaborar com a crueldade, eu não quero colaborar com o efeito estufa, eu não quero colaborar com o desmatamento, eu não quero colaborar, o que você vai fazer? Como você não vai colaborar? Não consumindo. Você vai consumir outras coisas com menos impacto. E aí sim, você vai exercer você vai ser protagonista da tal mudança que você tanto quer ver. E lembrar que nós somos um todo. Nós somos o ecossistema. Não existe natureza sem humano. Não, falei errado. Não existe humano sem natureza, mas existe natureza sem humano. Tá? Então, se a gente continuar agindo dessa forma tão cruel com a natureza é resiliente e ela é muito poderosa. A gente está vendo isso com o coronavírus hoje. A gente está dentro de casa, a economia colapsou, as pessoas mudaram drasticamente porque a natureza fez um vírus resistente com uma alta forma de propagar. E isso pode acontecer várias vezes daqui para frente, com outros vírus, com outras bactérias, com aumento do nível dos oceanos. Pode acontecer com as tempestades e com as secas que vão dificultar a produção, com a escassez de água. Então, a natureza não vai brincar. Ela vai lá e ela vai fazer o que ela precisa fazer para garantir a vida na Terra, que não necessariamente vai ser a vida humana. Então, esse é o meu grande recado. Sentir-se parte, para a gente poder mudar tudo o que está acontecendo. Eu vou deixar para vocês algumas sugestões de leitura, né? Lá dentro do site da SVB, tem lá publicações, tem o Comendo o Planeta, que é essa primeira publicação, que é gratuita, você baixa, que foi escrita também pela Cíntia, que é nossa coordenadora do meio ambiente. Eu faço parte de um grupo de estudos muito grande no mundo, que é o BCFN, tem muito material ali. É um site, não tem em português, tá, gente? Tem em inglês e em italiano. O barilacfn.com, você baixa várias publicações. Os documentos da FAO, que esse Sustainable Diets and Biodiversity é o mais completo que tem, e um outro que é brasileiro, em português, que é o dossiê da Brasco, que fala dessa questão da pecuária, principalmente fala de agrotóxicos, sistemas de monocultura. É importante ter conhecimento para que a gente possa saber sobre a causa e poder se defender com relação a tudo isso. E por último, como eu prometi, tá? livropandemia.com.br, vocês baixam gratuitamente também, tá? Esse livro que acabou de ser escrito agora em abril pela Cíntia, nossa coordenadora de meio ambiente, e o seu marido Vladimir, que fala que mostra muito claramente, muito cientificamente, a correlação da pecuária industrial e o que está acontecendo hoje, o desenvolvimento de bactérias e vírus resistentes e a resistência aos antibióticos. É isso, ou seja, eu quero fazer um convite para que todo mundo que não seja da SVB consiga fazer parte, tá? A SVB tem um grupo enorme de voluntários, a gente atua em todas, no ambiente nacional, a gente tem vários grupos, tá? De várias cidades e tudo mais, você pode fazer parte. Se você não puder fazer parte atuando, você pode atuar financeiramente, nos ajudando, colaborando, tá? Essa semana, eu acho que esse mês aqui, a SVB, ela tá participando de um projeto muito bacana. A gente tem um doador oculto, que não quer falar quem é, que cada real que a gente receber de doação, a gente faz vezes 10
ele vai lá e vai colocar 9 vezes mais. Então, por exemplo, se você doar R$ 1, vai virar R$ 10 para esse bebê. Então, você pode ajudar a gente e todo esse dinheiro que entra para esse bebê, ele serve para a gente poder trabalhar, a gente escrever, a gente fazer curso, a gente fazer conferências, a gente fazer congresso, a gente criar material, a gente fazer panfletagem, a gente fazer tudo que inclusive para a campanha Segunda Sem Carne, treinamento de merendeiras, treinamento de pessoas, nutricionistas e tudo mais. Tá? Aqui é o @ da SBB, o meu, tá? O meu e-mail da SBB. Eu não sei aqui, assim, se eu consigo, vamos lá, interagir com vocês. Peraí, né? Vou fazer uma cola aqui. Luana deve estar me escutando. Se ela quiser me mandar um WhatsApp. O que tem aqui? Bom, muito bacana. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Ixi. Peraí. Não sei o que eu fiz aqui. Peraí. Ai, gente, fiz uma coisinha aqui. A pessoa ama, né? Isso e tudo mais. Abra perguntas para o chat. Para o chat. Onde eu vou achar isso? Luana, me ajuda, porque eu não estou achando pergunta aqui, não. Peraí. Participante. Me mostra onde tem isso. Controle remoto, anotar. Ai, gente, por que eu não sei fazer muito essas coisas, né? Calma aí. Clique em mais. Mais. Sala simultânea. Já cliquei em mais. Não estou achando nada. Calma aí, gente, que eu vou tentar responder. Pera aí, não sai daí, não. Oi, Ale. Faz o seguinte, eu vou lendo os comentários aqui. Se alguém tiver alguma Legal. pergunta, eu te repasso, pode ser? Então vai. O pessoal está Vamos super lá. agradecendo, está agradecendo a palestra, está agradecendo por dividir o conhecimento e, como sempre, falando que ficam emocionados a te ouvir. E é isso. Obrigada. Pessoal, se vocês quiserem tirar dúvida e tudo mais, a gente vai ficar aqui mais uns 10 minutinhos, tá? Então pode usar. Então vamos lá. Eu tô por aqui, eu só não sei onde vai aparecer essa dúvida. Né? A Luana vai me passando. Eu vou te Né? repassar. Esse assunto. Ó, Esse assunto. tem uma Fala. pergunta aqui que eu consigo responder, que é para Laura Cordeiro. Primeiro, eu vou me apresentar como o braço direito aí da Ale em relação aos cursos que a gente realiza na SBB, tá? Sou coordenadora de cursos e eventos. Então, sua pergunta, Laura, a respeito de não ter curso de nutrição vegetariana para quem não é profissional da saúde, não, por enquanto a gente não tem. Nós estávamos com um projeto antes da quarentena de abrir um seminário que falasse sobre nutrição de uma forma mais abrangente, mas é lógico que esse projeto foi parado, né, quando a gente entrou em quarentena. Mas o curso que a gente tem hoje, ele é voltado para profissionais e estudantes da área da saúde, porque ele é um curso técnico. E, além disso, a gente certifica esses alunos e profissionais. Então, é importante que a gente saiba que eles têm uma compreensão e uma capacidade de repassar todo o conteúdo que está sendo transmitido através do curso, tá? Mas o projeto da SBB é que a gente tenha muito mais eventos, muito mais possibilidade de passar conteúdo aí para vocês sobre nutrição de uma forma mais geral, tá bom? E, gente, um spoiler, né? O Departamento de Saúde e Nutrição, né, coordenado por mim, a gente está desenvolvendo um material lindo que está aí já em revisão, que a gente ainda uma das únicas coisas que falta é um nome, que a gente não sabe o nome que a gente vai dar para ele, que é um material que a gente sentiu muita necessidade de ter, que é um material tipo assim, um quick start. Tipo, eu quero virar vegetariano, como eu faço? Por onde eu começo? Tá? Em que a gente, criado por nutricionistas, né? Eu e nutricionistas voluntários que ajudam a gente no departamento. O grande objetivo desse material é trazer esse conhecimento assim prático
para que as pessoas não tenham receio de iniciar o passo a passo para a retirada dos alimentos de origem animal. A gente vai falar de todos os nutrientes, quais são as principais fontes, como montar um prato, as principais dúvidas. Ele está saindo, né? Eu acredito que o segundo semestre ele vai estar lindo, disponível também. O objetivo desse material também é ser gratuito, tá? Então ele vai ser uma grande ajuda. E assim que a gente sair dessa condição agora que está um pouco né, de isolamento, a gente vai dar continuidade nos projetos e eu pretendo, até a Lu falou, né, de a gente fazer um seminário que, a princípio, as aulas vão ser dadas por mim, para que daí sim, de nutrição, para que todas as pessoas possam seguir, possam acompanhar, participar. Quando eu digo pessoas, não são profissionais. A gente priorizou os profissionais de saúde, por quê? Porque a gente sentiu, né? Eu senti isso muito desde que eu comecei a falar de vegetarianismo, né? Que a gente, infelizmente, tem muitos profissionais de saúde que não conhecem nada sobre vegetarianismo e eles acabam atrapalhando, sinceramente, o nosso trabalho, né? Falando coisas não embasadas e tem receio, né? De atender um paciente vegetariano. Então, como o número de pessoas que estão buscando a redução do consumo de alimentos de origem animal, o vegetarianismo e o veganismo tem crescido, a gente quer capacitar o máximo possível os nutricionistas para que eles estejam seguros e habilitados para atender a maioria das pessoas, né? O máximo possível de pessoas que queiram fazer essa transição com segurança. Então, o departamento priorizou, porque um nutricionista pode ajudar muita gente, né? Sendo habilitado, e a gente vai fazer sim seminários e trazer informações para as pessoas em geral que queiram fazer essa transição de uma maneira mais segura. É isso. Legal, Ale. Tem mais algumas dúvidas? Quando a gente abriu, bastante gente comentou. A Thaís perguntou como se tornar voluntária. Thaís, a Patrícia Marim está acompanhando a gente aqui. Ela é nossa coordenadora de grupos e ela deixou o link para você acessar. Então, é www.svb.org.br/grupos. Então, nesse link, vai mostrar todos os grupos que a gente tem pelo Brasil, tá? E cada grupo tem um ponto focal, que é a pessoa que vai poder te auxiliar com isso. E aí você pode ser uma voluntária da SVB falando com esse contato aí da sua cidade, tá bom? Deixa eu ver o que mais. Quando será a próxima turma do curso de nutrição vegetariana? E aí, Ale, esgotou em 5 horas. Abriu e fechou, né, Lu? Foi. A gente abriu o curso a semana passada, a gente vai dar semana que vem, já é o segundo curso já que a gente está fazendo online. Mas quantas horas durou a inscrição, Lu? 6? Não chegou em 5 horas, foram 4 horas e pouquinho. Mas... em 4 horas a gente esgotou as vagas. A gente está testando esse modelo, né, online, à distância, porque a gente quer fazer um curso em que haja interação. Claro que um curso que fosse só assistir, a gente poderia colocar milhares de pessoas na sala, mas a gente quer que as pessoas tenham esse bate-papo que a gente está fazendo aqui hoje. Até por isso esse seminário também foi fechado, né? Teve um número delimitado de pessoas, tá? Então a gente vai testar esse mecanismo e conforme a gente sentir segurança, a gente pode ir aumentando o número de vagas, mas fica de olho. Eu sempre divulgo no meu Instagram, a SVB sempre divulga, ela abre inscrição, já divulga, fica de olho e a gente em breve já vai fazer os próximos. Sim, com certeza. EAD, e uma coisinha, né, que a gente não está podendo ver gente. Complementando a Ale, o que a gente acabou de abrir também é que no www.svb.org.br/EAD tem a nossa programação da próxima edição que já está esgotada, mas a gente abriu um formulário dentro desse link para as pessoas serem avisadas quando abrir a próxima edição. Então, a gente está tentando levar esse curso, como a Ale falou, de uma forma que seja... que tenha mais interação, né, com os alunos, o que faz bastante falta aí num formato remoto, que a gente está tendo que se adaptar, mas pelo menos você fica a par para ser avisado e a gente está tentando fazer uma vez por mês, tá? Então, provavelmente, aí se tudo der certo, no final do próximo mês a gente já vai ter mais uma edição confirmada, tá bom? Outra dúvida, pós-graduação em nutrição vegetariana. A SVB tem, tá bom, Isabela? A gente tem parceria com 2 entidades, tá? Que eu vou deixar os links aqui, eu não me lembro de cabeça quais são,
mas a gente tem 2 opções de parceria, e aí mais informações vocês pegam nos links e com as organizadoras dessas pós, para pegar grade e tudo mais. Então, a gente está passando essa divulgação e eles passam informações de inscrição, matrícula, grade, enfim, tá bom? Sim, a gente tem a gente já tem a plataforma, né, presencial, e já temos agora, inclusive estamos lançando agora, né? Não é é preciso deixar claro que não é a instituição SVB. A SVB ela chancela as instituições, né, que estão abrindo turmas de pós-graduação em nutrição vegetariana. Qual é o papel da SVB nesse sentido? Aliás, né, assim, acaba sendo o meu papel, coordenar o que a gente faz a 4 mãos, ou seja, eu, SVB, Departamento de Nutrição, e a instituição, a gente monta a grade, né, a carga horária, a grade, os temas e tudo mais. Nós, assim, sugerimos professores, porque nós priorizamos que os professores sejam, né, conhecedores da causa vegetariana e também sejam vegetarianos, para que a gente possa realmente ter uma afinidade maior com o tema e tudo mais. E a gente acabou de abrir uma nova turma, que inclusive é da pós no Rio de Janeiro, e ela tem o formato também EAD. Tá? Então, está sendo divulgado lá na página da SVB, já tem, e a Lu vai mandar os links para vocês. Isso. Bom, deixa eu ver se tem mais alguma. Algum planejamento para que palestras como essas cheguem para crianças, Ale? Seria muito legal, Olha, né? Não, gostaria muito. Sabe que é uma das coisas que eu tenho bastante afinidade, é falar com crianças nesse sentido. Não planejamos, sinceramente, ainda nada em especial para crianças, porque realmente o formato teria que ser em escolas, eu acredito, porque não dá para chamar, vamos fazer um webinar com crianças, ou então vamos fazer uma palestra num evento com crianças, né? Mas que a SVB consiga fazer uma interação, né, com escolas. A gente já foi chamado em alguns momentos, inclusive com a campanha Segunda Sem Carne, como a gente está nas escolas, né? Eu mesma já fiz, até as meninas que são da Segunda Sem Carne já vão apresentar, porque na Segunda Sem Carne, então a gente fala, né, com uma linguagem bastante adaptada para as crianças sobre a campanha Segunda Sem Carne, o porquê que é importante reduzir e tudo mais. Só que fica aí no nosso to-do, né, criar e ousar mais dentro do público infantil, porque eu também acredito muito que seja essencial trazer esse conteúdo para crianças também. Legal, Ale. Ale, tem bastante pergunta. Eu vou pular para uma pergunta um pouco mais interessante para a gente finalizar, mas eu quero deixar aberto sempre o canal aí da SVB dentro das redes sociais, dentro dos nossos e-mails, até mesmo de eventos, se vocês tiverem alguma dúvida, eu vou deixar por aqui também, né, dentro do chat. Mas a última dúvida aqui para a gente fechar, eu não sei se você tem essa informação, mas eu achei interessante. O Leonardo perguntou quais países do terceiro mundo são modelos na consciência ambiental nos dias de hoje. Você sabe se existe um ranking? Não tive acesso a esse ranking. Países do terceiro mundo, com relação à sustentabilidade, infelizmente, acabam sendo sempre os menos atuantes, né? Pelo fato de que, óbvio, né? Se tá, assim, a primeira coisa, os países de terceiro mundo ainda estão em condições de social muito sérias, a ponto de a energia, né, dos governos, inclusive dos habitantes, das pessoas, está em questões de melhoria de sobrevivência, saneamento básico, educação, informação de uma forma geral. Isso, infelizmente, a gente sempre fala que a pobreza, né, é inimiga do meio ambiente, porque as pessoas, primeiro que a pobreza também tem uma questão de educação, né, bastante prejudicada, as pessoas que têm menos condições socioeconômicas, elas têm menos acesso à informação, isso faz com que o comprometimento com o meio ambiente seja menor, porque você precisa ter conhecimento para poder atuar. E segundo, normalmente pessoas que estão em condições de pobreza ou menos, uma condição social em risco social, elas estão preocupadas com si próprio. E com razão, né? A questão da sobrevivência. Como eu vou garantir o sustento da minha família e tudo mais. Então, as preocupações com o meio ambiente são
estão em um terceiro plano e não nem no primeiro nem no segundo. E as políticas governamentais também visam, né, mais o lado social do que o lado ambiental. Eu não sei, não saberia falar hoje em termos de ranking quais países se destacam, mas a minha percepção é que quanto menor a condição socioeconômica de um país, menos atitudes sustentáveis ele vai ter, né? Porque acaba entrando a sobrevivência humana. Não que a sustentabilidade não tenha a ver com assim, a sobrevivência humana, que a gente acabou de mostrar que tem, né? E muito, mas num primeiro plano, né? Menos. Então, é muito complicada essa condição. Legal, Ale. Bom, gente, a gente precisa finalizar, né? Porque também a gente já passou bastante do tempo previsto. A Ale gosta de falar bastante, a gente adora isso. Mas eu quero agradecer todo mundo. Tem muitos agradecimentos aqui para a Ale também, a gente vai repassar tudo. Obrigada. E deixar todos os canais sempre abertos. E vou lembrar mais uma vez, a Ale falou aqui, o pessoal colocou nos comentários a campanha da SBB Nota 10. Gente, é super importante, a gente tem um prazo curto de duração dessa campanha. Então, até o final do mês, né? Isso. Tá. Se eu não me engano, acho que acaba um pouco antes, dia 29. Mas quanto mais assim vocês puderem compartilhar, eu acho que é super importante para a gente continuar levando essa mensagem aí que todo mundo entende da importância. Então a gente reforça aí que tudo que você doar, que seja R$10, vai ser multiplicado por 10. 10 vai virar 100! Sim, é super legal. Obrigada, Lê. Obrigada, pessoal. Obrigada, pessoal. Espero que tenham gostado, que tenha sido proveitoso para ou assim vocês evoluírem do ponto de vista de consciência e também, né? Eu acho que o grande objetivo que com certeza tem um monte de vegetariano já aqui que fala assim, eu já estou fazendo minha parte, mas é importante se embasar de dados para poder ser um agente de transformação e levar, né? Poder convencer, sempre de forma simpática, tá, gente? As pessoas com muito embasamento. Isso é muito importante, por isso que a gente está sempre colocando lá o dado, de onde vem e tudo mais, para que a gente tenha muita propriedade para poder impactar mais e mais pessoas. Obrigada, gente. Boa noite e bom final de semana. E aqui vamos saindo dessa história aqui. Vamos ver por onde eu saio agora. Calma aí. Deixa eu parar de compartilhar a tela.